Livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 19. Daniel na cova dos leões. Capítulo 6, versículo de número 19. Leiamos, diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Amém? Vamos ler o 23. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Repete comigo: porque crera no seu Deus. Quem crê que o Deus de Daniel está aqui nessa noite? Uma palavra de oração. Deus maravilhoso, fala aos nossos corações. Senhor, fala, Pai, com o teu povo. Deus querido, o Senhor conhece a necessidade dessa igreja. Senhor, fala, meu Deus e meu Pai, com cada um nessa noite. Fala comigo, fala conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Tome os vossos assentos, as mãos desocupadas. Ofereça a Deus o melhor aplausos, o melhor glória, o melhor aleluia. Meus amados irmãos, presta atenção na mensagem nessa noite. A Bíblia nos mostra de um homem por nome de Daniel. Esse moço, ele veio cativo de Judá. O reino de Israel na época estava dividido em dois: reino do norte, tendo Samaria e algumas vezes Siquém como capital, e tendo lá no sul Jerusalém, que seria o reino do sul, Judá. A Bíblia diz que Senaqueribe levou uma primeira remessa juntamente com seu general Nebuzaradão, invadiram Jerusalém. A Bíblia diz que Deus havia usado o profeta Jeremias, dizendo para o povo se voltarem a Deus, se converterem a Deus, porque do contrário, se eles insistissem, se eles persistissem na rebeldia contra Deus, eles seriam levados a cativeiro. E a Bíblia diz que realmente eles acabaram indo. A palavra de Deus vai nos mostrar lá no livro de Crônicas, segundo Crônicas, a Bíblia vai nos mostrar que o povo enjoou dos profetas de Deus, e Deus levava os profetas de madrugada, avisando o povo: se convertam. Deus levava os profetas em plena luz do meio-dia: se convertam. Deus levava os profetas às vezes no cair no período vespertino, dizendo: se convertam. Deus levantava às vezes o profeta para falar à noite com eles: se convertam. Todavia a Bíblia diz que eles não se convertiam. Segura aí. E o que acontece? A Bíblia diz que chegou uma hora que não teve mais remédio. Porque na realidade Deus, ele age basicamente, claro, como esse copo aqui com água. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chega uma hora que vem até a boca e começa a transbordar. Ou seja, quando começa a transbordar, não tem mais jeito. Deus vai precisar intervir, fazer alguma coisa para que aquilo cesse. E a Bíblia diz que Deus vai levar Israel, num primeiro momento, vai levar uma turma, um grupo aí para mais de 100 mil homens para a Babilônia. E dentro, no meio desses homens, estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles serão levados cativos, e eles adentrarão a Babilônia, estarão lá. E a Bíblia nos revela, eu não li, eu estou só puxando isso aqui para contextualizar, porque eu li para vocês Daniel na cova dos leões, mas nós precisamos entender o que é que realmente fez, que levou Daniel para lá. E o que acontece? Quando o Daniel,
O Ananias, o Misael e Azarias, que posteriormente vai receber um codinome de Beltesazar, Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os deuses lá de Babilônia, as divindades que eles adoravam lá na Babilônia. Quando eles vão estar lá, a Bíblia diz o seguinte, aqui nos primeiros capítulos de Daniel, que eles se agradaram e era um propósito de Deus, era um projeto de Deus para levantar eles lá no palácio, porque Deus faz desse jeito. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite: Deus levanta pessoas para momentos exatos, porque Deus não age de acordo com o meu querer, nem com o teu querer. Deus não age no meu tempo, Deus age no tempo dele. O meu tempo é um tempo, o tempo de Deus está acima do nosso tempo. O nosso tempo humano é o tempo cronos, que é aquele tempo cronológico, é o tempo do tic-tac do relógio. Eu estou aqui com vocês, estava aqui hoje de dia, já estamos de noite. Esse tempo que eu vivi hoje, esses minutos que eu já passei, nunca mais voltarão. Para mim não, nunca mais. Esse é o tempo do milésimo de segundos, ou seja, é o tempo de segundos, é o tempo do minuto, é o tempo da hora, é o tempo do dia, é o tempo da semana, é o tempo do mês, é o tempo do ano. O nosso tempo é esse tempo. O tempo de Deus não é esse tempo nosso. E prova disso que o tempo de Deus está dentro de um tempo chamado Kairos. Porque o tempo Kairos quer dizer o seguinte: no tempo certo, na hora certa, Deus aparece e faz alguma coisa no tempo certo. E a Bíblia nos mostra que esses homens estarão lá. E ele, tanto Sadraque como Mesaque e Abednego, eles foram separados para fazer parte de uma turma que estivesse próxima ao rei. E o que vai acontecer é o seguinte: é que eles precisavam comer da ração de Babilônia, e eles simplesmente vão propor no coração, dizendo: nós não vamos comer isso, porque na realidade eles eram um judeu. Judeu tem um monte de situações cerimoniais que estarão lá, que estão, melhor dizendo, dentro da lei de Moisés, não só da lei, mas de costumes, que é o que eles chamam lá em Israel, do tal do halakha, que são os preceitos que eles precisam seguir além da lei. E o que acontece? Quando eles propuseram não comer, porque não sabiam de onde poderia vir aquela comida, principalmente se ela tivesse sido adorada a ídolos, apresentada a ídolos, ou alguma coisa assim semelhante, antes de comer. Então eles propuseram a não comer do manjar do rei. E a Bíblia diz que eles pediram isso para o moço que estava responsável pela ração deles, ou seja, pelo seu alimento, pelos seus alimentos. E eles vão conseguir, eles vão dizer: a gente só quer comer legumes. A gente só quer comer legumes, não precisa se preocupar. Eles tinham receio de comer carne, porque a carne poderia ser sufocada, enfim, tantas outras coisas. E eles têm essa questão cerimonial. E o que acontece? Eles propuseram, e eu vou dizer uma coisa aqui, que eu tiro lições desta atitude de Sadraque, de Mesaque e Abednego para os dias nossos atuais. Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, estavam vivendo lá na Babilônia, todavia não quiseram viver, ou seja, não quiseram usufruir do melhor que Babilônia apresentava, ou seja, oferecia. Nós como crentes em Jesus, nós vivemos este mundo. Eu também, como vocês, estamos inseridos no meio dessa sociedade, mas nós não podemos nos contaminar com ela. Mas pastor, o senhor não entende, eu sou crente, eu faço faculdade, e lá tem aquela turminha que, se você não entrar no meio daquela turminha, você fica excluído. A Bíblia vai nos ensinar diferente.
Não é eu que tenho que, digamos, que entrar no sistema deles. É o contrário. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 12, o versículo de número 1. Eu quero ler aqui rapidinho, já que hoje é um culto basicamente voltado para a questão do ensinamento. Eu quero aqui, Romanos capítulo 12, o versículo de número 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto que Deus quer de mim, de você, é um culto lógico, é um culto de raciocínio. Deus quer de mim, de você, adoração. Mas vamos lá, segura aí, versículo de número 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para vivermos a boa, a agradável, experimentar, melhor dizendo, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, eu não devo de maneira nenhuma se conformar com este mundo, mas eu preciso ter a minha consciência transformada pela palavra de Deus. Veja bem, eles estavam lá, eles poderiam pensar basicamente assim: peraí, de Israel a Babilônia vai dar lá os seus 1.600 quilômetros. Eu estou longe de tudo, meus pais não estão aqui, os meus parentes, aqueles meus amigos que me conheciam lá da rua onde eu morava, não estão aqui. Qual o problema? Veja, eu vou dizer uma coisa, uma outra coisa que eu aprendo. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, já deparei com muitas pessoas dizerem assim, eu chegar para alguém e dizer assim: você sumiu, não veio mais para a igreja? E quando você vai descobrir, a pessoa desviou-se, distanciou-se de Deus. Aí você vai perguntar, ela vai dizer, algumas pessoas que eu já deparei, eu falando de causa, dizer assim: mas sabe, eu comecei a estudar à noite, comecei a fazer faculdade, eu me esfriei. Conversa. Fazer faculdade nunca desvia ninguém, sabia disso? Estudar à noite, claro, se você puder estudar de dia, maravilha, mas a gente sabe que o nosso mundo hoje é diferente. Você precisa trabalhar de dia e estudar à noite. Trabalhar de dia e estudar à noite nunca desvia ninguém, gente. Se fosse assim, Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram todos desviados, estavam longe de tudo e de todos, mas propuseram dentro do coração servir a Deus, custe o que custar. Aconteça o que acontecer, eu vou guardar Deus no meu coração. Porque se nós, é uma outra coisa também, o Daniel, ele vai viver no palácio do rei. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: mas antigamente, quando a igreja era de sapé, quando as paredes eram feitas de taipa, Deus operava mais. Mas quem disse que teto, quem disse que parede faz Deus operar alguma coisa? O que vai fazer Deus operar é a minha vida, não é as paredes da igreja. O que vai fazer Deus tocar é eu estar na comunhão com Ele, acabou. O segredo é eu, não é as paredes, gente. É nós precisamos, ou seja, você pode fazer uma faculdade, você pode trabalhar, você pode estudar, mas não peque a tua fé, não negue a fé, continue firme, tenha a palavra de Deus como regra para a sua vida. Aleluia, é o nome do Senhor. E esse Daniel, Deus vai honrar ele muito, porque quando você honra Deus, Deus te honra. Quando você guarda os princípios de Deus, Deus guardará os princípios dele. Deus, ele é fiel na questão da reciprocidade. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vocês. A Bíblia diz, ou seja, dá um passo para mim, eu dou outro para você. Deus, ele age assim. Conforme você se aproxima dele, ele vai chegando mais pertinho de você. Conforme você vai consagrando a sua vida, o consagrar, conforme você vai se santificando. O santificar, a palavra santificação quer dizer separado. Ou seja, eu sou crente, mas espera aí, como é que eu vou ter que viver como um eremita? Eu vou ter que viver dentro de um convento, sei lá, qualquer coisa assim, escondido de tudo. Não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra o seguinte: eu preciso como cidadão trabalhar, eu preciso pagar os meus impostos, eu preciso viver como cidadão, só que de uma forma diferente, servindo a Deus, fazendo a diferença. As pessoas olharem para mim e dizer: opa, lá vai um servo de Deus.
Opa, lá vai uma mulher de Deus. A Bíblia diz que Eliseu, ele não chegou lá para a Sulamita tirando as credenciais de profeta, dizendo: ó, sou profeta. Não. A mulher disse para o seu esposo: eu vejo, olha só, isso se chama testemunho. Ela disse: eu vejo que esse que passa aqui em frente à nossa casa todos os dias é um santo homem de Deus. Alguém está te vendo? Alguém sabe que você é crente? Porque na realidade as pessoas perguntam hoje: você é crente? Diz: não, eu vou na igreja. As pessoas têm vergonha, algumas, lógico, têm vergonha de dizer que é crente. Você não tem que ter vergonha, você é crente na pessoa bendita de Jesus. Nós precisamos ter essa característica. E esse moço, por nome de Daniel, a Bíblia diz lá no capítulo 6, eu não pude ler todo o texto que é extenso, versículo de número 3 do capítulo 6, diz assim: sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. É difícil ler isso aqui, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Qual era a característica de Daniel? O que é que esse homem tinha? Ele era uma pessoa que tinha caráter ilibado, não tinha mancha. A gente vai lendo todo o texto, percebe-se que as pessoas, alguma dessa, já havia uma turma que queria, porque queria encontrar alguma coisa para difamar, para acabar com Daniel, mas simplesmente não me encontraram, porque ele era um homem sincero, era um homem que andava retamente, e Deus era com ele. Eu vou dizer uma coisa para você aqui nessa noite: quando você tem a palavra de Deus, quando você leva a Deus a sério, pode o inferno se levantar, nada vai acontecer, porque Deus será o teu guarda. Veja bem, e o que acontece? Qual era o segredo desse Daniel? Capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Qual era a atitude desse homem? Vamos analisar por partes. Vamos pensar o seguinte: eles viram que Daniel era para eles, no caso, era uma pessoa em potencial problema para eles, porque eles perceberam, eles queriam alguma coisa, eles queriam achar uma brecha, e Daniel não deixava brechas. Eles analisaram o seguinte: como é que nós vamos parar esse homem? Precisamos brecar esse homem, porque esse homem é estrangeiro, vai ficar dominando sobre a gente aqui, e não, isso não pode acontecer. E o que acontece? Eles vão entender o seguinte, aí a Bíblia diz que um deles vai falar da seguinte maneira: nós não vamos achar nada contra esse homem. Sabe como é não conseguir pegar ele? Dentro da lei do Deus que ele serve. Aí eles vão analisar o seguinte, eles vão perceber, a Bíblia não fala isso, mas a gente percebe que eles já sabiam que Daniel era um homem de oração. Quem é de oração aqui nessa noite? Talvez você não saiba, mas o diabo sabe que você ora. Ele não quer nem saber, mas ele está ciente que você ora. Como Daniel era um homem de oração, eles vão tentar o quê? Eles vão tentar calar a Daniel. Ou seja, eles percebem o seguinte: uma única forma de a gente puxar ele, tirar ele dessa situação, ele gosta de orar, não gosta? Vamos fazer o seguinte, vamos criar. Gente, isso é coisa do inferno, sabia? Se você analisar, vamos criar um edito, ou seja, uma lei, uma medida provisória, em que pelo espaço de 1 mês ninguém clama a Deus nenhum, a não ser ao rei. E o negócio foi tão bem bolado, porque incluíram o rei no meio, e é fato que o rei, todos os reis, a maioria, eles têm aquela questão, eles são egocêntricos, né? Ele achou bom, ele achou legal, então tá bom, fizeram a lei, ele foi lá, já assinou, ele não analisou, ele não deduziu.
porque era uma estratégia maligna. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o que me chama a atenção aqui na vida de Daniel é que quando ele soube que havia sido feita aquelas escrituras, ele poderia fazer como qualquer pessoa faria: pegar um passaporte, fugir do país, sumir de lá, não deixar endereço para ninguém. Mas a Bíblia diz que ele entrou na sua casa, lá no quarto de cima, no sótão, e onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos para orar. E o que me chama a atenção é o seguinte: é que ele dava graças diante de Deus. Ele tinha tudo para murmurar, abrir a sua boca e dizer: mas por que isso aconteceu bem agora, que eu ia chegar no maior grau da minha vida dentro do palácio, vai me acontecer essas coisas? Mas a Bíblia diz que ele deu graças a Deus, ele orou, o Senhor não desistiu. Sabe qual é a dica para você nessa noite? No meio da adversidade, ore a Deus. No meio da dificuldade, clame a Deus mais forte, ore a Deus com mais fervor. Deus vai te ouvir. Aleluia. Oh, louvado é o nome do Senhor. Aí chegaram, quando foram, e o negócio foi tão bem armado, porque levaram testemunhas e pegaram Daniel orando, e chegaram perante o rei e disseram: rei, não foi assinada uma lei aí que pelo espaço de 30 dias ninguém poderia orar, ou seja, ninguém poderia fazer petição a Deus nenhuma, a não ser unicamente ao Senhor? Claro, eu assinei. Então, sabe o Daniel? Claro, estava orando ao Deus dele, e pela lei, pelo que o Senhor assinou, ele tem que morrer. A cova dos leões, ele tem que ser jogado lá. A gente percebe pela leitura que o rei tinha uma certa estima por Daniel. Não era porque o Daniel era bom, não, era a ação de Deus. Porque a Bíblia diz que quando a gente anda na presença de Deus, quando os nossos caminhos são bons perante Deus, Deus faz até que os nossos inimigos tenham paz com a gente. Tem pessoas que têm inimizade com o vizinho, com o parente, não conversa com A, não conversa com B, não está legal. Perante Deus não, porque quando os seus caminhos são bons diante dos olhos de Deus, todos têm paz com você. O vizinho chega e fala: chegou a irmã Maria, hein? O parente chega: minha tia chegou, minha mãe chegou, minha avó chegou, o meu avô chegou, olha, o irmão Dito chegou. Comunhão, porque a Bíblia diz: seguir a paz com todos, e a santificação. Sem esses 2 ingredientes necessários, essenciais, ninguém, irmãos, verá Deus. Quero ver Deus, pastor, como é que eu faço? Segue a paz com todos e segue a santificação, verá Deus. E o que vai acontecer é o seguinte: é que o rei muito se entristeceu quando ele soube, mas era uma lei. Os acusadores, Daniel sabia disso, e eles vão apertar com o rei dizendo: o senhor sabe que lei assinada pelos medos, pelos persas, não volta atrás. O rei disse: vocês têm razão, pode jogar. Vou, Daniel, tem jeito. Abriu a cova. Não sei se essa cova, assim, por falar uma cova, eu não sei se ela era subterrânea ou se ela tinha alguma abertura de lateral, mas eu sei que lá dentro havia leões, que eles não davam alimentos fáceis para os leões, de uma forma proposital, para deixar esses leões com mais fome possível, para que quando caísse alguma vítima lá, era para fazer o serviço rápido. Então eles davam aquela comida, mas sempre não dava regularmente, como se alimenta um leão no zoológico, de propósito. E esses leões estão lá. Quando abriram uma cova, que provavelmente deve ser subterrânea, porque senão esses leões poderiam fugir, eles vão abrir esta cova e vão soltar a Daniel lá. E Daniel vai chegar dentro da cova. E quando ele chega dentro da cova, a Bíblia não mostra o que acontece com ele. Eu vou fazer uma conjectura. Conjectura quer dizer um pensamento próprio meu. Possa ser que aconteceu isso, possa ser que não. Mas qualquer num raciocínio lógico, diria o seguinte: ao chegar lá, quando os leões viram Daniel, provavelmente os leões pensaram: opa, chegou carne nova, agora nós vamos encher a barriga. Mas a Bíblia diz que o anjo foi lá e travou a boca deles. Eu vou ler aqui rapidinho, que é o que nós lemos aqui. Ele vai dizer: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Talvez eles queriam até mastigar, mas não tinha jeito, a boca não abria.
Sabe por quê? Era Daniel que estava lá. Eu vou dizer uma coisa para você: você pode até cair na cova, mas os leões não vão te tocar. Quem crê no Deus de Daniel nessa noite dá glória. Aleluia. Eu imagino o seguinte, que Daniel, quando os leões olharam para ele, e talvez eles pensaram: não, vamos comê-lo, porque é um raciocínio do animal, não pensa igual a gente pensa, né? Ele pensou: é uma presa, mas agora, mas é para já o serviço. Provavelmente o Senhor: opa, aqui ninguém toca, hein? Aqui é Daniel, é homem de oração. Tem mulher de oração aqui nessa noite? Tem homem de oração? Satanás não vai tocar, o leão não vai tragar. Sabe por que eu nem vou dizer que será o anjo do Senhor, para que vocês não adorem anjos, mas eu vou dizer o seguinte: o próprio leão da tribo de Judá vai estar na tua frente. A Bíblia mostra pelo menos 2 leões, um leão, pelo menos a Bíblia diz lá no livro de Pedro, dizendo: vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vocês como leão, procurando quem ele possa tragar. Bom, esse é um leão. Esse leão está, digamos, na emblemática dele é Satanás, é o diabo. Está ao nosso derredor procurando quem possa tragar. A Bíblia nos mostra lá no livro do Gênesis que quando Jacó abençoou os seus filhos, e aquela bênção equivaleria a uma profecia, ele vai abençoar a Judá, dizendo: Judá é como leão, como leãozinho. Ou seja, ele vai dizer por final que da tribo de Judá vai sair o Redentor, que da tribo de Judá vai sair o Rei, e que nós entendemos que é Jesus, e que Jesus é o leão da tribo de Judá. E a boa notícia nessa noite: ele está aqui. Ele está aqui. Satanás não pode te tocar, por mais que ele queira. A sua vida está escondida em Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos. Nós precisamos amá-lo, adorá-lo. Só que tem um porém. Eu quero rapidinho aqui, Provérbios capítulo 11, versículo de número 8. Já estou caminhando para o fim, devido ao nosso horário. Provérbios capítulo 11, versículo de número 8 diz o seguinte: o justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Peraí, vou ler de novo, vocês não entenderam. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe, ou seja, o perverso fica com angústia no lugar do justo. Quando você está na presença de Deus, Deus vai te guardar. Deus vai guardar a sua vida. Eu quero que você tome posse dessa palavra aqui nessa noite, porque ela vem de Deus. Deus está ao teu lado. Olha, mais um pouquinho. O diabo, ele está em derredor. Ou seja, o derredor é um pouco distante. No livro dos Salmos de número 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, na contrapartida, que o adversário está um pouco distante, mas ele está atento, ele está olhando, procurando uma presa. Pertinho daquele que serve a Deus está o anjo do Senhor acampado. Você está aqui nessa noite adorando a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: aqui está cheio de anjos acampados, esperando o culto acabar, para ele acompanhar você até a sua casa. Uma mulher lá em São Paulo, uma irmã da igreja, todas as vezes que acabava o culto, ela pegava um ônibus e ela descia no ponto final, andava mais uns trechos de uns 10 a 15 minutos a pé, e sempre ela deparava com uma bancada de drogados. E ela sempre dizia, quando ela descia do ônibus, ela dizia: Senhor Jesus, vai comigo, tem misericórdia. Ela morria de medo. Aí todas as vezes que ela passava perto dos meninos usando as drogas lá deles, lá, dizia, era num lugar escuro, meio ermo, assim, e eles diziam assim: boa noite. Todos eles falavam 2 vezes: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Isso foi 1, 2, 3, 4, 5. Chegou um dia que um deles se levantou, e a irmã vinha naquela fé, orando em espírito de oração, e o moço levantou: senhora, para aí. Aí ela tremeu.
As pernas perderam as forças. Senhora, não vamos fazer mal com a senhora não. Só responde uma coisa: quem é aquele homem que passa com a senhora aqui todas as noites? Quem é aquele homem? O homem alto é aquele. Eles disseram que aquele homem era quase do tamanho de um poste. Por isso que ela vai entendendo. Depois que ela foi entender, depois do susto, ela entendeu que todas as vezes que ela passava, todos aqueles meninos diziam boa noite, porque dava boa noite para ela e dava boa noite para aquele bitelo daquele homem. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. A Bíblia diz que Eliseu, quando acorda de manhã, o servo dele levanta mais cedo e está lá em Dotã, está toda cercada. Ele está toda cercada, Dotã. E ele disse, ele vai entrar, vai dizer: ai meu Senhor, agora nós já era, nós vamos perecer. Vem ver. Eliseu saiu para fora, olha lá no monte. Estava cheio de carros, cheio de cavaleiros de guerra. Havia uma ordem expressa do rei: traz Eliseu para mim. Porque descobriram, porque eles achavam que havia um espião lá no meio do povo lá da Síria. E um deles dizia assim: não, rei, todo mundo aqui é fiel ao Senhor, mas tem um porém. Existe um homem por nome de Eliseu. Ele está lá em Dotã, lá em Israel. Que quando o senhor está lá no seu quarto, dormindo, deitado e pensando uma estratégia militar para pôr emboscada contra Israel, o Deus que ele serve fala tudo para eles. Aí eles disseram: vamos buscar esse homem, vamos acabar com esse homem. Aí quando acordou de manhã, o moço dele olhou lá e viu cheio de cavalos e carros e disse: Senhor, nós perecemos. Eliseu olhou para o moço e disse assim: ó, fica tranquilo, meu filho, porque mais são os que estão conosco aqui do que toda aquela multidão que estão com eles. Aí Eliseu entendeu que o moço dele não estava vendo nada. Ele vai dizer: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja o que eu estou vendo. E diz a Bíblia que Deus tirou a venda dos olhos daquele moço, e ele viu ali ao redor de Eliseu carros e cavalos de fogo guardando a Eliseu. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, quando Deus guarda, Deus guarda. Quando Deus é fiel, porque Deus é fiel ao seu princípio, que é a sua palavra. Por isso que eu digo para você: compensa você tirar momentos da sua vida para orar, para buscar a Deus, para santificar a sua vida, porque Deus vai te honrar. Vai chegar um momento que você vai precisar, vai chegar um instante. Você nunca pode servir a Deus só esperando receber benesses dele, não. Você deve servir a Deus independente das circunstâncias. Pode estar luta, pode estar prova, pode estar difícil, pode estar todas as portas fechadas. Você precisa estar firme, porque na hora certa, no tempo de Deus, ele se manifestará, ele se levantará e provará para você que ele é o teu Deus. Olha, Salmos 34, o versículo de número 17: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Olha aqui o 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Quem está passando por aflição? Quem já passou por aflições? Seja sincero. Quem já passou, quem está passando no momento, Deus vai te livrar ela de todas. Deus vai livrar de todas. Segura. Quando ele chegou, tirou Daniel, o rei disse: tá bom, caiu lá, né, Daniel? Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver agora, testar, ver se eles têm a mesma sorte que você. Traz as mulheres deles, os filhos deles, jogam eles dentro da cova. A Bíblia diz que quando esses homens foram lançados na cova, nem chegaram ao fundo da cova, lá na entrada mesmo, os leões se apoderaram deles, e diz a Bíblia que esmigalharam todos os seus ossos. Todos os seus ossos. Porque a diferença é essa. Existe uma diferença. Malaquias é que vai dizer isso lá no capítulo 3, no versículo de número 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve.
Porque quando você serve a Deus é uma coisa, Deus te guarda, Deus te livra. Quando você serve a Deus, a tribulação vem. Eu imagino que Deus poderia muito bem não ter permitido Daniel cair na cova, mas Deus deixou que ele caísse lá na cova, porque na realidade hoje, eu lendo este texto, eu compreendo que o milagre foi muito maior, porque ele caiu no meio de leões esfaimados, ele caiu no meio de leões com muita fome, mas diz a Bíblia que o Senhor disse: opa, ninguém vai comer a Daniel, já já a refeição chega, não é esse não, e vai vir sobrando. E quem é que veio? Os acusadores de Daniel foram lançados lá dentro e não tiveram a mesma sorte. Sabe por quê? Eles não serviam a Deus. Sabe por quê? Eles não eram fiéis a Deus. Daniel guardou seu princípio, mesmo em meio a leis contraditórias, mesmo em meio a editos que foram assinados por autoridades competentes da época, em que ele não poderia, digamos, ou seja, ele poderia muito bem ter dito: não, eu não vou orar, mas ele sabia que aquilo era vindo das profundezas do inferno. Ele se pôs a orar e Deus mostrou para ele que ele é Deus na vida de Daniel. E eu encerro aqui dizendo para você: continue firme, não negue a tua fé, seja fiel a Deus, e você verá a manifestação de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus abençoe e louve o nome do Senhor com palmas, com glórias, com aleluia.